escolhi essa noite falar sobre o tema O Caminho da Adoração. E o texto é no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Vamos ter uma palavra de oração antes da leitura e exposição. Senhor, graças te damos por Jesus Cristo. Graças te damos porque fomos chamados para fazermos parte da tua igreja, o teu povo aqui na terra. E temos, Senhor, a tua palavra, que nos orienta, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção nesses momentos de exposição do texto sagrado. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 22, e depois leremos à medida em que formos falando. Primeiramente, capítulo 22, versículo 1 a 3. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia designado. O texto começa dizendo, depois dessas coisas. O que seriam essas coisas a que se refere o escritor do livro de Gênesis? Depois de alguns fatos que aconteceram na vida do grande patriarca Abraão. Nós sabemos que no livro de Hebreus, o autor, depois de conceituar a fé, dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, ele elabora uma galeria de homens que venceram através da fé. Homens piedosos, e nós sabemos que vem vindo desde Abel. Depois Enoque, que andou com Deus, Noé, e depois de Noé, Deus se lembrou de fazer da sua descendência através dos semitas, do qual Abraão era dessa descendência de Sem. Moravam lá na Caldeia, lá na Mesopotâmia, eram ignorantes do plano de Deus, não conheciam o Deus verdadeiro, mas Deus chamou Abraão, que saiu numa aventura de fé. Deus disse, você sai do meio dos teus parentes, da tua terra, da sua comodidade, e agora você vai para uma terra que eu vou lhe designar. E Abraão, crendo em Deus, na sua palavra, ele saiu como um peregrino, e nós sabemos que os dias da sua vida foram de peregrinação. Ele habitou em tendas, junto com os filhos que veio a ter, e dessa forma, ele dava um testemunho de que ele era um peregrino nessa terra, que ele aguardava uma cidade permanente, uma pátria permanente. E depois de Deus chamar Abraão, ele fez promessas a Abraão. E dentre as promessas que ele faz, é que ele teria uma descendência numerosa, como as estrelas do céu. E Abraão ficou perplexo naturalmente, porque era alguma coisa humanamente impossível. Ele disse, como isso pode acontecer? Porque Sara era estéril, eles já eram idosos. Ele falou, Deus não me deu descendência, não me deu nenhum herdeiro, e o meu herdeiro será o meu servo Damasceno, servo nascido na minha casa. Então, ele não via a possibilidade dessa promessa de Deus. Entretanto, ele creu que Deus poderia fazer isso. Quando Abraão contou à sua esposa Sara que eles seriam pais,
eu creio que foi muito chocante. Ela deve ter pensado, esse homem, além de idoso, porque eles já eram idosos também, impossível de terem filhos, além de idoso, acho que ele não está regulando bem, né? Porque nessa idade nós não podemos conceber um filho. Inclusive ela riu, e o nome Isaac no hebraico tem a ver com riso. Mas Abraão creu na promessa de Deus. Mas foi passando o tempo, e essa promessa não se cumpria. Passaram dias, meses, anos. Passaram-se 25 anos. Então Sara, vendo a angústia de Abraão, que a promessa não estava sendo cumprida, ela procurou ajudar a Deus na sua maneira de entender. Porque quem sabe Abraão vai ter o filho dele com a escrava Agar. E nasceu o filho que pôs o nome Ismael, que é, na verdade, os pais de todos os árabes, das nações árabes. Mas, depois de tudo isso, Deus disse a ele que ele ainda teria o filho. Deus realimentou essa certeza e nasceu o filho. Sara é bastante idosa, talvez seus 90 anos, Abraão com 100 anos. Que história incrível essa história de Abraão. E eu penso que à noite ele deve sair da sua tenda e olhar para o céu, para as estrelas e pensar na promessa de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, tão numerosa. Porque agora nasceu Isaac. Mas depois de todas estas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Deus não tenta ninguém, isso é, ele não tenta no sentido de induzir a pessoa ao erro, ao mal. Mas Deus prova os seus filhos. E o mar calmo não produz bons marujos, bons marinheiros. Todos nós devemos passar por provações, e muitos de nós já passaram por provações terríveis na vida. Mas nós sabemos que o propósito de Deus na provação dos seus filhos é para enrijecê-los, para fortalecê-los e fortalecê-los na fé. Mas antes de pôr a prova, e prova é uma coisa necessária, os estudantes que o digam, as pessoas quando são lançadas para viagem nos espaços são treinadas, preparadas, passam por testes, por provas, para depois empreenderem uma missão espacial. Nós também somos chamados por Deus, assim como Abraão foi chamado por Deus, lá do lugar distante, longínquo. Fomos chamados por Deus, mas aqui Deus quer chamá-lo agora de uma maneira específica para adoração. Para que nós vivemos como crentes em Cristo? Senão para adorarmos a Deus e para servi-lo. Agora é uma prova mais específica. Deus não somente chamou Abraão para separá-lo dos seus familiares, dos seus costumes, para uma nova vida, para uma nova realidade, mas agora ele coloca Abraão à prova e nós vamos ver os termos das provas. Eu vou seguir a leitura do texto assim como está. Este respondeu: eis aqui, eis-me aqui, quando Deus o chamou. O que ele está dizendo, eis-me aqui? Ele está dizendo, eu estou disponível. Deus o chama, ele fala, eu estou aqui. E ele não pensou que pensou que talvez fosse algo muito bom. Porque ele falou, já passei por várias dificuldades nessas viagens, nessas peregrinações. E agora eu confio que Deus vai me dar alguma coisa boa, assim como me deu o meu filho Isaac. Mas Deus disse assim, toma o teu filho, o único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meus irmãos, normalmente as pessoas o que têm de mais preciosos na vida são os seus filhos. E Deus foi muito específico com isso. Deus falava, você vai ao Monte Moriá e oferece teu filho, talvez ele fosse e tomasse Isaac, né, tomasse Ismael. Mas Deus foi categórico e específico com ele nessa ordem. Você toma o teu filho, por quê? Porque o herdeiro dele não seria o Damasceno, seu servo,
O filho dele não seria Ismael, filho de Agar, mas o único filho dele que era filho de Abraão e Sara, filho da promessa. Disse: o teu único filho Isaque, a quem amas. E vai-te à terra de Moriá e oferece-lhe em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Naturalmente, há muitos questionamentos, com certeza, que não estão aqui expostos, né? Porque era proibido pela legislação mosaica matar. E Deus tinha horror à morte de crianças, sacrifícios de crianças. E agora Deus está mandando que ele sacrifique num holocausto. Ele sabia o que era um holocausto. Sacrificar o seu filho Isaque. Eu vou contar aqui uma experiência muito pessoal, não costumo fazê-lo, mas com os anos de ministério até é possível contar alguma coisa assim, né? Eu tive, quando minha filha viajou, ela sempre quis ter um cachorrinho, um doguinho. Mas ela foi embora para estudar, deixou esse cachorrinho conosco. Muitos se lembram dele aqui. E era um cachorro muito pequeno. Eu até me sentia até um pouco mal, porque às vezes eu tinha que segurá-lo e eu me sentia muito grande perto dele, né? Porque ela foi embora, deixou conosco. E esse cachorro ficou doente. Nós fizemos tudo para salvar a vida dele. Um problema cardíaco. Levamos ao hospital especializado, ultrassom, remédios. E nós precisamos viajar. Depois ficamos um tempo fora, alguém ficou cuidando. Quando voltamos, ele nos reconheceu, mas ele estava com crises convulsivas, ele estava realmente muito mal. E nós tivemos que levá-lo para amenizar o seu sofrimento. Eu jamais teria coragem, mas tive que pagar alguém para dar uma injeção de piedade, de misericórdia. Meus irmãos, aquilo quebrou profundamente meu coração. Eu não gostaria de continuar vendo aquele sofrimento daquele animalzinho, que estava bastante doente, mas era o caminho para aliviar o seu sofrimento, resolver uma situação. Ele não era meu filho, era um cachorro, era o meu cachorrinho. Agora, imagine um filho, quando Abraão ouve a voz de Deus dizendo: toma o teu filho. Não era um filho doente, era um filho saudável. Outra coisa, era um filho em que ele investiu todas as suas emoções, que ele esperou, era o filho da sua velhice, era um milagre na sua vida, cujo nome significava até riso, porque trouxe esperança, trouxe novas perspectivas para um casal de idosos, mas ele resolveu obedecer à voz de Deus. Ele levantou-se, pois, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Levantou-se de madrugada. É muito interessante isso sobre levantar de madrugada. Há um filósofo do século XIX chamado Søren Kierkegaard, por incrível que ele pareça, ele escreve um livro pequeno, mas sobre esse fato, esse Gênesis capítulo 22, e ele se refere à questão de levantar-se de madrugada. E ele olha de diferentes perspectivas, e uma delas ele fala que talvez ele estivesse tão crente, Abraão, que ele falou: não, eu vou levantar e com entusiasmo eu vou sacrificar meu filho. Não, meus irmãos, eu não creio assim, eu creio que não é essa a verdade. Isso, Abraão, nós não podemos eliminar a humanidade de Abraão, os sentimentos de Abraão. Eu creio que naquela noite ele não dormiu, talvez naquela noite Deus lhe apareceu em visões. Ele deve ter tossido, andado de um lado para o outro e perguntado a Deus por quê. Se é o filho da promessa, por que Deus está me pedindo alguma coisa impossível para um ser humano, vamos dizer assim. Levantar de madrugada, e ele começou então, foi rachar lenha, chamou os servos. Ele começou a ficar muito hiperativo.
Lutero nos diz que para combater a depressão, as melhores coisas são a oração, a meditação e um manual de atividades. A pessoa fazer bastante coisa. Porque nós sabemos que a pessoa, quando se entrega, não reage, às vezes não porque não queira, mas é uma maneira a pessoa que pode orar, meditar e fazer atividades. Jordan Peterson é um homem que trabalha muito na área da psicologia, mas também com muito embasamento filosófico. Ele atendendo pessoas, ele diz que ele pergunta a que horas que a pessoa levanta, que se tem disciplina, porque a pessoa que quer lutar mesmo para vencer certas situações difíceis da vida, precisa ter uma vida de disciplina. Eu penso que Abraão, ele enfrentou aqui um momento de adorar, ele ia adorar a Deus, porque ele disse que ele iria adorar a Deus naquele holocausto, aquele sacrifício, mas enfrentando uma disciplina física, disciplina emocional e disciplina espiritual. Disciplina física porque ele levantou de madrugada, talvez não tenha dormido aquela noite, rachou lenha, ele tinha muitos servos, ele podia chamá-los e eles dariam conta de todas, mas ele mesmo abardou o seu jumento, chamou os seus servos, 2 apenas, e caminhou então para fazer o holocausto, o lugar de seu filho. Isso é uma coisa, essa disciplina, meus irmãos, é também uma coisa individual. Ele falou para os servos, esperai aqui, quando chegou ao lugar, com jumento, eu e o meu rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não levou os 2 servos para o momento em que ele iria sacrificar o seu filho. Ele não contou a Sara, sua mulher. Ele enfrentou a situação sozinho. E ele ia adorar a Deus. Hoje, muitas pessoas correm o risco da adoração de massificação. Eu adoro a Deus se for um ambiente muito efervescente, com luzes, com roupas coloridas, com sons estridentes e muita gente. Meus irmãos, quem não sabe adorar individualmente, não vai adorar coletivamente. Muitos movimentos desses não passam de uma catarse coletiva e de uma falsa adoração. Porque a adoração, ela tem a ver com o nosso íntimo, com o nosso ser. E ele se prepara para esse momento, uma preparação não só como que é o prelúdio. O prelúdio não é hora de estar conversando, de estar andando, estamos nos preparando, mas é uma preparação de vida. Ele toma todas as coisas que seriam necessárias para o holocausto, então ele se põe à caminhada. E eu creio que o caminho da adoração é exatamente esse. Nós somos chamados por Deus. Somos chamados para servi-lo, para adorá-lo, e deve ser alguma coisa pessoal, muito individual, mas também disciplinada, muito disciplinada. E aqui nós vemos então a disciplina física, emocional, ele contendo aquilo consigo mesmo e preparando-se para aquele ato. Eu creio que há muitas coisas, eu sou uma pessoa relativamente discreta, os irmãos me conhecem, e me arrependo às vezes de não ter sido mais discreto na vida. Algumas coisas que só nós sabemos e que só nós devemos colocar diante de Deus. Algumas coisas que são muito individuais, personalíssimas. Fecha a porta do teu quarto e ora teu Pai que está em secreto. Eu não digo que nós não tenhamos oração comunitária, adoração comunitária que devemos ter, mas nessa adoração comunitária, mesmo ali devemos ter cuidado, porque não é hora de nós estarmos pensando na vida de alguém, nos problemas, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, mas de nós estarmos realmente na presença de Deus com todo o nosso ser, de uma maneira disciplinada, de maneira física, emocional e espiritual. E ele disse ao seu servo, esperai aqui, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele usa a expressão no plural aqui, nós vamos lá adorar e voltaremos juntos, eu e meu filho. Naturalmente, quem lê em Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé,
Abraão sabia que o filho era o filho da promessa, que Deus daria uma provisão, que Deus encaminharia aquela situação em que seria possível até a ressurreição de Isaque. E, na verdade, Isaque é uma prefiguração do próprio Cristo, né, num certo sentido. E eles começaram, então, a caminhar juntos, 3 dias de caminhada. Há muitas coisas que nós gostaríamos que acontecesse de repente, que não se perpetrasse no tempo. Quando Jesus viu quem era Judas, ele já sabia quem era Judas, ele falou: Judas, o que você tem que fazer, faze logo. Porque o tempo, meus irmãos, às vezes nos fere, né? Muitas vezes a demora de certas coisas. Abraão já tinha esperado tanto na sua vida, tinha esperado por esse filho que não vinha, ao ponto de a sua própria esposa querer tomar um atalho, né, que foi um problema nesse sentido. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu quando clamei por socorro. Então eles caminharam 3 dias. Imagina os irmãos, 3 dias de caminhada, e o filho inteligente. E dali para frente, agora quando caminhavam juntos, o pai colocou aquela lenha do holocausto sobre os ombros de Isaque. Também uma prefiguração de que Jesus Cristo caminhou pelas ruas de Jerusalém, levando o madeiro sobre si, levando ali o madeiro onde ele seria crucificado na cruz. Isaque, numa certa perspicácia, percebe, ele vai estranhando certas coisas talvez. Ele diz: meu pai. E essa palavra pai é uma palavra muito terna. Quando nós ouvimos meu pai, pai é aquele que tem que cuidar, que tem que providenciar. Talvez no coração de Abraão ele pudesse: como que eu sou pai? Se eu vou ter que imolar o meu filho? E ele diz: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho, estou aqui, pode falar. E o filho disse: olha, nós temos o fogo e o cutelo. Abraão levava o fogo e o cutelo. Mas nós esquecemos o principal. Nós não trouxemos o principal, que é Cristo, prefigurado aqui para nós que entendemos. Ele é o principal. Nós podemos ter tudo. Se nós não tivermos Cristo, nós não temos nada nesse mundo. Ele é o centro da nossa vida, da nossa pregação. Na pregação de Paulo ele deixa isso muito claro. E aqui ele diz: faltou o principal. Temos o fogo, temos o cutelo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E seguiram juntos. Até que chegaram no local designado. Ali Abraão edificou o altar, dispôs a lenha. E olha, quem sabe a estupidez de Isaque. Amarrou Isaque, que não falou nada. E o deitou ao altar em cima e estendeu a mão com o cutelo para imolar o filho. Ali, quem sabe, Isaque percebeu. E no seu coração também ele poderia perguntar: por quê? O que eu fiz? O que está acontecendo com meus pais, com meu pai? E talvez seja o motivo também de Abraão não ter levado os servos, porque se os servos presenciassem um ato desse, talvez entrasse até em luta corporal para impedir esse sacrifício. Mas Abraão chegou, amarrou o menino, que não disse nada, deve ter ficado ali perplexo, perguntando, e ele tomou o cutelo para imolar o filho. Levantou, e seria um momento fatal para cravar no coração de Isaque. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Eu penso que aqui é o próprio Cristo antes da sua encarnação. Foi Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Ele sempre dizia: eis-me aqui. Era disponível para as coisas de Deus. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho único. Então, nesse momento crucial, muitas igrejas, muitas pessoas usam esse texto para falar da provisão de Deus. Eu creio que ele fala da provisão de Deus. Mas a provisão de Deus aqui é, na verdade, a provisão para o maior problema que nós temos, que é do pecado.
porque mesmo que Isaac foi isento da morte ali, um sacrifício teria que ser feito, porque não há outro meio de salvação a não ser o sacrifício de Cristo. Então o anjo falou, não faça porque eu sei que temes a Deus. Não é que Deus não soubesse, é uma linguagem aqui humana. Quem precisava saber até que ponto era a sua devoção, a sua fidelidade, a sua adoração, era o próprio Abraão. Até que ponto ele seria fiel. E no dia de Santa Ceia, que é um dia que nós examinamos a nós mesmos, nós temos também que nos perguntar, até que ponto é a minha adoração a Deus e a minha fidelidade? No caso de Abraão, ele amava a Deus mais que todas as coisas. Ele viveu como peregrino, despojado, habitando em tendas. Ele amava a Deus mais do que seu próprio filho Isaque. E qual é o nosso Isaque? A Bíblia diz que quem não aborrecer pai, mãe e filho por causa de mim, não é digno de mim, não é digno do reino. Então, se um filho não segue o Senhor e impõe, quer que os pais abandonem os caminhos do Senhor, ou se a esposa quer que o marido, ou vice-versa, quaisquer que seja a situação, quando a pessoa realmente é de Deus, ela é fiel a Deus acima de todas as coisas, ela ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, com toda a intensidade. E nada mais é tão importante que o próprio Senhor, o nosso Deus. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Nós vemos aqui então que Deus providenciou o principal para o holocausto, no lugar do seu filho. Isaac não morreu, mas precisava alguém morrer. Isaac não era justo, perfeito, mas Deus mandou o seu próprio filho. E essa linguagem que se aplica a Isaac também se aplica a Jesus. Teu unigênito filho, a quem amas, vai e oferece-o ali, no monte onde eu vou designar, que era o monte de Moriá. Os arqueólogos dizem que esse monte ali é ao sul da Palestina, onde se edificou a cidade de Jerusalém, e mais tarde o templo. 2000 anos depois desse sacrifício, passado um pouco mais de 2000 anos, aquele sacrifício que dramatizava e simbolizava o sacrifício de Cristo, ali agora acontece. E no momento crucial da morte de Jesus, não houve interferência. Ninguém bradou, não faças tal. Mas o Pai permitiu que ele fosse ferido, que ele fosse moído pelos nossos pecados. Abraão talvez tenha sentido um pouco da dor que Deus Pai sentiu ao entregar o seu unigênito filho. E Abraão pôs o nome naquele lugar, o Senhor proverá. Que muitos falam e gostam de falar, hoje as pessoas estão na moda falar os nomes, Yeshua, Jeová Jireh, e aplicam às vezes para questões de suficiência ou providência, para outras coisas, mas muitas vezes não se aplicam na suficiência do sacrifício de Cristo. Jeová Jireh, a palavra quer dizer, o Senhor verá e o Senhor providenciará para si. Assim como providenciou aquele carneiro preso pelos chifres, ele providenciou o seu filho. É aquilo que Abraão disse para Isaque: o Senhor proverá para si, meu filho. O Senhor proverá para si. E é isso que nós sentimos, que Deus providenciou alguém para ser o nosso substituto, para que nós não enfrentemos a morte eterna, para que nós sejamos livres da condenação. Aquele sacrifício que ocorreu apenas no coração de Abraão, mas não na realidade efetiva ali de sacrificar o filho, ele foi realizado plenamente na pessoa de Cristo. Não negaste o teu único filho. E depois ainda é dada a notícia a Abraão que Milca também havia dado filhos a Naor, e dentro dos filhos de Milca e Naor, que era Betuel, que gerou
Rebeca, que seria a esposa de Isaac, né, esposa de Isaac, providenciando que a linhagem do povo de Deus haveria de ter continuidade. Que Deus tem um plano na história. E que esse sacrifício é o centro da história. E essa coisa deveria nos comover, meus irmãos. Eu fiquei pensando que às vezes nós perdemos algumas coisas e nós sentimos, né? Abraão teria que sacrificar o seu próprio filho. O pai não permitiu, mas permitiu que o seu filho Jesus fosse crucificado na cruz. Cristãos têm que pensar nisso. Nós temos um hino que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Nós não fomos chamados para apenas virmos à igreja, para nos sentarmos e nos divertirmos muitas vezes, mas para sermos verdadeiros adoradores individualmente. Abraão sofreu aquilo de uma forma personalista, sozinho e também coletivamente. E até que ponto é a nossa fidelidade a Deus? Até que ponto é a nossa gratidão a Deus? E por que nós somos crentes? E Jesus instituiu, assim como havia aqueles ritos da igreja do passado, a circuncisão e a Páscoa, nós que somos aliancistas, cremos que nós temos o batismo e a Santa Ceia. É muito difícil a pessoa ignorar esse fato. Quando Deus faz um pacto com Abraão, Ele chama Abraão e seus filhos. Eu não pertenceria a uma igreja em que a aliança não fosse feita comigo e com meu filho. A promessa é para vós e é para os vossos filhos. Ele instituiu não só o batismo. Nenhum teólogo vai dizer que batismo é circuncisão, que Santa Ceia é Páscoa, mas nunca vi nenhum teólogo que possa negar a identidade desses fatos. E quando tem a Santa Ceia, eu fico admirado de pessoas que nunca professaram a fé, que nunca entenderam o sacrifício de Cristo, e que às vezes tomam sem discernimento, ou às vezes não querem tomar e participar desse sacramento, que é uma ordenança para aqueles que são filhos de Deus. Meus irmãos, Jeová Jireh, Deus proverá. Deus provê muitas coisas para a nossa vida, quando em extremas circunstâncias, às vezes situações desesperadoras. Aquele que não poupou o seu filho, também providenciará as coisas necessárias para a nossa vida. Nós somos testemunhas que Deus tem providenciado o necessário. Mas a grande providência de Deus é Jesus Cristo, que se entregou corporalmente por nós, como o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. E por isso, João Batista, o profeta que sai lá do deserto, quando vê Jesus se aproximando, aponta: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente Ele. E quem não for realmente chamado por Deus, porque ninguém adora a Deus se não for chamado, e tem que ser provado para sentir realmente o que é adoração. E tem que oferecer o melhor, porque Deus nos ofereceu o melhor na pessoa do seu Filho. Que possamos ter esse discernimento para que saibamos adorar a Cristo na nossa vida particular, especialmente e nos momentos comunitários. Que Deus abençoe.